Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita paz para todos nós, muita paz, de muita luta, de muito trabalho, de muita renovação íntima, porque estarmos encarnados na Terra é sinônimo de paz, de trabalho, de luta e de sacrifício. É um motivo de muita alegria estarmos reunidos hoje, 5 de novembro de 2021, para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Libertação. O nosso querido amigo Alan irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Senhor Jesus, hoje somos sabedores de que nosso maior desafio é te sentir em cada um dos momentos que atravessamos em nossas vidas, porque entendemos a fragilidade do viver e saber então que tu estás ao nosso lado é confortador, é inspirador. Que saibamos aprender com mais decisão esse sentimento. Que tu estejas sempre conosco, que nós estejamos sempre contigo. Que assim seja. Em nosso último estudo, eles estão na reunião noturna nos jardins da casa de Margarida, sobre um luar tranquilo. Gúbio orou e começou a doar material para a materialização de Matilde. Há centenas de entidades desencarnadas que foram pedir socorro e ajuda a Gúbio, o André e aos que estavam ali, o Eloy, o Saldanha. E a Margarida começou a fazer uma preleção para essas centenas de entidades que estão ali, e ela discorreu muito bem sobre eles que ansiavam por voltar à carne e o que era necessário nessa volta, o que era importante, ela estava falando para eles e a tia estava comentando sobre isso. Então vamos continuar, já que nós estamos tendo essa oportunidade de ouvir a fala da senhora Matilde, lembrando mãe de Gregório, a pessoa responsável que solicitou, inclusive, essa assistência ao próprio Gregório. E ela está materializada. Quem está doando essa matéria, tipo dessa matéria, para a materialização dela nessa colônia é o Gúbio. Então vamos continuar aprendendo com ela. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do infinito. Você acionou aqui o livro Pensamento e Vida e acionou a mensagem intitulada Vontade. Lembra disso? O desejo é um dos departamentos, mas quem que comanda tudo? A vontade. Livro Pensamento e Vida. Então aqui ela diz: a vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Vai continuando, é uma sequência. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito, porque tu pode desejar o errado, tu pode desejar o equivocado. Há quem até deseja a morte de outro. Eu vejo alguns dizer: eu queria que ele morresse. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Matilde fez ligeira pausa e, talvez respondendo à arguição, ou seja, o questionamento mental de muitos, prosseguiu. Muito legal isso. Ela está ali falando, mas a antena... Às vezes, a gente que faz palestra, eu estudo, mas eu nunca programo o que eu vou falar. Por quê? Porque eu não sei a necessidade de cada um, mas os espíritos sabem. Então a gente prepara a cozinha e o material, mas quem vai cozinhar não somos nós, são eles, conforme a necessidade de quem está aqui para ouvir, porque eles conseguem fazer isso e nós não. Me recordo uma vez eu finalizei uma palestra, o senhor nos procurou e disse assim: a senhora me conhece? E eu fiquei olhando para ele, né? Rapaz alto, né? Um moço.
A senhora me conhece? Eu olhando para ele disse, não, a senhora não me conhece. Mas tudo que a senhora falou era o que eu precisava ouvir. Só que não era só ele que pensava assim, todos estavam pensando da mesma forma. Porque afinal de contas, todos nós, lembra que a tia falou ainda há pouco? Todos nós passamos por luta. Então se eu pegar aqui, quantas vezes a Naí sai daqui, tu falou para mim. Eu não falei para a Naí. Todos nós cabe uma parte da fala. Porque é o que a gente precisa ouvir. Então ela aqui fez ligeira pausa e talvez respondendo a arguição, né, o questionamento mental de muitos, ela prosseguiu. Não julguei seja eu excepcional emissária do reino da luz. Porque está todo mundo ali, né? Ai, nossa, que espírito evoluído. Não pense isso não. Não julgue isso. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador. Quem é o eterno doador? Deus, eterno doador. Lembra novamente, quando a gente vai estudar o livro Pensamento e Vida, o que a gente aprende? Que nós temos que refletir Deus. Porque a luz a gente vai refletir. Porque a origem do amor, a fonte do amor é Deus. Nós temos que aprender a refletir. Então, sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador. Que não seja o da boa vontade. Isso que eu tenho é boa vontade. Então, a gente olha aqui e diz, nossa, como ela está sendo humilde. Não, isso aqui não é humildade, isso aqui é bom senso. Então, quanto mais o espírito evolui, mais ele consegue compreender a sua pequenez perante a criação, perante o Criador. Então, quando eu começo a me sentir algo importante, isso mostra o quanto eu ignoro Deus. Porque quando você passa a ter Deus como referência, você se sente, é por isso que o Chico dizia, eu sou um capim. Que vem um animal, come e o outro capim nasce. Aí a gente pensa que ele está fazendo média, não é. É consciência da sua posição perante Deus. Então o que nós somos? Nada. Perante o Criador? E a gente se empolga com os títulozinhos? Então quanto mais evoluído o espírito, maior sua capacidade de compreender o quão pequeno é. Por isso a fala de Sócrates, dizem não ser dele, né? Diz que estava no templo de Delfos. Mas aquela principal, que essa é dele. Quando ele afirma o quê? Que ele era o maior de todos, porque entre todos, ele era o único que reconhecia que nada sabia. Por isso ele era o maior. Porque quando a gente começa a achar que a gente sabe tudo, isso mostra o quanto nós somos ignorantes. Então isso aqui é bom senso. O que eu carrego é boa vontade. Meus pés jazem ainda marcados pelo pretérito obscuro, pelo passado obscuro. Meu pé, falando aí de vivência, de vida, de caminhada. E meu coração, sentimento, ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas, que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Então o que ela diz? Eu também carrego minhas dores. Eu não sou modelo. Não me confirais, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Meu interesse é acordar-vos, mas também estou em luta. Nosso coração, nosso sentimento é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre. Isso aqui é meu Pai.
Nosso coração é um templo que o Senhor edificou. Ainda há pouco nós falamos, João Evangelista, quando apresenta a Deus, ele diz: Deus é o amor. Todas as lições do nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de todo o Pentateuco, de toda a Torá, ele disse: um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre. Aí você pega novamente Pensamento e Vida, 625 na veia. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Jesus. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou. A fala do Cristo Jesus: fazei brilhar a vossa luz. Você tem luz, só que está apagada. Porque tu é filho de Deus, tu tem um DNA divino. Logo nós fomos criados para amar. Eu acho tão... Nós nascemos para aprender uma única lição. E aí Jesus exemplificou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí você vai dizer: Deus deu uma lei chamada causa e efeito. Você tem o direito de fazer o que quer e tem um dever de assumir a responsabilidade. Isso é um ato de amor ou de desprezo? De extremo amor. Só que quando a gente fala em amor, a gente não consegue compreender que o amor corrige, que o amor deixa o outro sofrer as consequências. Porque isso é um ato de extremo amor, deixar o outro sofrer as consequências para aprender a lição. Proteger demais, isso não é amor. Você atrapalha o processo de evolução do ser humano. Caiu, levante. Ajude, você pode fazer isso sozinho. Assim é o nosso Pai Criador. Isso é amor. Então a gente ainda não entendeu o que é o amor. A gente acha que amor é permissividade. A gente acha que amor é anuir com tudo. A gente acha que amor é concordar com tudo. Não é. Então ainda nos falta entender o amor nesse grau de maturidade e jamais confundi-lo com paixão. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco e para sempre. Deus habita no Cristo. Por isso é que Jesus falava: eu e o Pai somos um. Por quê? Porque Jesus Cristo, o amor de nossa vida, reflete Deus 100%. Ele não reflete personalidade de Jesus, ele reflete Deus. Aí volto sempre para a gente entender no grau menor. O apóstolo Paulo, o que Paulo diz? Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então ele já refletia quem? O Cristo, 100%. Em todas as atitudes, como Jesus faria, como Jesus faria, como Jesus faria. Continua a nossa Matilde. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós. Gente, gloriosas sementes de divindade, divinas. Semente.
Esperam-nos as sementes, divindade, esperam-nos a nossa harmonia íntima e o nosso ajustamento íntimo, para que aí ela possa o quê? Elas possam o quê? Desabrochar. Porque sem harmonia e sem o emocional estando ajustado, não tem como desabrochar nenhuma dessas sementes que já estão em nós. Elas esperam-nos para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos as esferas resplandecentes. Arrebatando-nos. Muito bonita a fala dela, muito profunda, na verdade, muito rica. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, as conquistas das virtudes que nos iluminam, no entanto, não constitui o serviço instantâneo da alma. Joga um pozinho aí, resolveu tudo. Suscetível de efetuar-se de momento para outro. Às vezes eu faço as contas, já são quase 30 anos de espiritismo, sem me afastar um dia. E só agora eu começo a entender melhor o espiritismo. Não constitui um serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de momento para outro. Somos, cada qual de nós, um imã. Qual é a função do imã? Atrair. Um imã de elevada potência, atração, ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A pergunta é: o que eu estou atraindo para fazer parte desse domicílio espiritual? Que forças são? Um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo o nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, mente, espelho da vida, em toda parte. Livro Pensamento e Vida, de novo, que está no nosso canal. É uma obra espetacular para o autoburilamento. Está lá no nosso canal. Tenho muita alegria de ter essa obra já no nosso canal. Pequena cartilha para quem vai encarnar. Pequena cartilha, a Aramita está lembrando, é a introdução de Emmanuel. Pequena cartilha que foi adaptada para a Terra, mas é uma cartilha que eles estudam, alguns espíritos, óbvio, antes de reencarnar. Então, olha, a criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior, que emite ao redor dos próprios passos. O que eu emito, senão o que eu penso? Pensamento é matéria. Pensamento atua sobre o fluido material, o fluido universal, a matéria elementar primitiva. Entendeu por que a gente tem que direcionar o nosso pensamento? Lembra da menina de 12 anos que lembrava do namoradinho, lembrava do voleibol, para substituir os pensamentos ruins. Será que a gente com 50 não dá conta de fazer isso? Será que é difícil a gente entender isso? Que a gente não pode estar alimentando pensamentos destrutivos? Nem se fazer de vítima. Nem se fazer de vítima. E a gente que alimenta. A gente alimenta. Substitui. O inferior que emite ao redor dos próprios passos. Porque você emite, mas você está mergulhado nele. Você é o centro dele. Por isso que ela usou o termo imã de elevada potência.
Agora, poxa, eu sabendo que eu sou um imã de elevada potência, não é ruim isso não. Eu só tenho que saber o que eu tenho que atrair. E o que eu tenho que atrair? Basta eu pensar no bem, fazer o bem, e a própria natureza vai agir, eu vou atrair o bem. Tal qual a aranha, que se confunde nos fios escuros que produz. Aqui é negativo ou é positivo? Essa aranha? Negativo. Ela se esconde, porque ela se enrola na própria teia. Mesmo que o Emiliano, a teia. Ela diz, olha, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias. Olha, gente, que maravilha. Interessante a figura, porque a teia sai da aranha e a asa é da andorinha. É da andorinha, porque é o centro. É seu mesmo. É seu, é a sua construção. É a sua construção. A responsabilidade. Quando você fala em inferno, quando se fala em umbral, quando se fala em dor, é criação o quê? Minha. Eu preciso desencarnar para viver o inferno? Não. E tem um texto do próprio Emmanuel que diz: se a sua vida é de provação, você está com expiação, comece a fazer o bem agora, que vai melhorando, isso já vai mudando dentro dessa mesma própria, mesmo dentro dessa dor que você criou, você pode melhorar dentro dela. Como ela diz aqui, né? Paulo! Fitando no bem, né? Paulo mandou matar Estevão. Paulo iniciou a maior perseguição ao cristianismo. Poxa, e foi recebido pelo Cristo na mesma encarnação. Foi pra luta. É assim somos nós. É o estudo de ontem, a palestra de ontem no Morada. O bem que tu fazes é teu advogado em qualquer lugar. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos. Eu penso, eu manipulo, eu exteriorizo e eu também me visto dela. E que nos definem muito mais que as palavras. É aquilo que eu disse, a gente chega, antes das minhas palavras, eu já me apresentei com a minha vibração, boa ou ruim, provocando simpatia ou antipatia. E por que ele fala do pensamento? Nós podemos manipular a máscara, mas não o pensamento. Eu posso enfeitar a parte externa, falar manso, doce, né? Quebrar a cabecinha pro lado, né? Que eu digo, né? Tremer a voz quando vai fazer a prece, mas pensamento não. Pensamento é o que somos, ou o que estamos, melhor dizendo. Por isso que nele devemos trabalhar. Me diga uma coisa, em que faculdade você tem um estudo desse? Não tem. É por isso que a gente diz, são lições imperecíveis. São lições para a tua eternidade. Não tem. E é tudo 0800. De graça. Porque tudo que é de Deus é para todos. Como diz Matheus, basta boa vontade. Basta boa vontade. Para finalizar, gente, que o tempo já está indo. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. Nos definem. De que vos valeria? E o povo diz que eu dou chicotada, porque ainda não ouviu a Matilde. De que vos valeria o retorno à oficina da carne? Oficina. Quem vai para a oficina é para quê? Consertar. É conserto. Trabalho.
quebra-quebra, bate-bate, né? De que vos valeria o retorno à oficina da carne, sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Sem esse conhecimento, justiça divina, ação e reação. Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado? Porque essa turma toda aqui está implorando reencarnar. Essa turma que está ouvindo aqui está implorando reencarnar. Para quê? Esquecer as dores. E agora ela vai dar aquele puxão. Quer esquecer pensamento, quer fugir, né? Deixa eu mergulhar, deixa eu ir lá na carne, deixa eu esquecer um pouco a dor moral. Dor moral e o fogo. Confesso a vocês que a dor moral é 1000 vezes ou milhões de vezes maior do que uma dor de uma queimadura. Porque é um fogo que queima, que destrói, que arde. A dor moral. E como fugir disso no mundo espiritual? Então, por isso o movimento auto-perdão e reparação. Aqui. Porque a dor moral, ela vem muito mais quando você passa uma encarnação inteira se dissimulando. Sabe o que é dissimular? Dissimulando uma vida inteira e sem assumir os próprios erros. E aí a gente se depara com o nosso lar. Lembra da médica? Ela acreditava que ela tinha sido uma assassina? Não. Está. Agora, a condição perispiritual dela? Havia arrependimento? Culpa? Nenhuma. Estava em chaga. Tá toda feridas, coberta de feridas. Não, ela acreditava que tinha ajudado. Enlouquecida. De que vos valeria o retorno à oficina da carne, sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado, sem nos integrarmos na responsabilidade? A maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? Gente, que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos integrarmos na responsabilidade? A maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa? Responsabilidade. Então, eu sou culpada? Não, você é responsável por isso. A culpada se lamenta, o responsável vai lá para corrigir. É diferente. Eu acho lindo isso na administração de vida, na justiça divina. É como desse um quarto todo arrumadinho. O Capetinho, o Curumim, a Cunhantã vão lá, bagunça tudo. Papai chega. Bagunçaram, meu filho? Ai, pai, baguncei, mas eu me arrependo, eu não vou mais fazer isso não, pai. Tá bom. Papai entende. Mas você vai devolver tudo para o lugar, para que a lição possa estar fixada em ti. Vai arrumar tudo agora. E vai deixar do jeitinho que o papai lhe entregou. Porque o papai, ele não quer meio, ele quer 100%. E não existe um mal que a gente faça que a gente não tenha que reparar. Isso é um fato. E vem, e a vida traz de volta pra gente reparar. Isso é divino, isso. Esse é o educador por excelência. A volta à vestimenta física é uma bênção. Cenas do próximo capítulo. Engraçado dessa da responsabilidade que me veio à mente, que é assim, esse livro foi escrito na década de 40, 1949. E tem uma grande autora da psicologia que anos depois ela vai dizer, para a cura da neurose,
você precisa de responsabilidade e trabalho para si e para os outros. Maravilha, isso. Mesma Jesus coisa. já falava isso, né? O dia que a gente entender que todo o Evangelho do Cristo é a psicoterapia para tratar qualquer doença. E também é 0800. Foi bom, gente? Então vamos agradecer a Jesus por mais esse encontro. Aramita, sua responsabilidade de finalizar o nosso trabalho. Querido Jesus, queremos te agradecer pelo teu infinito amor por nós. Que amor, que planejamento de mandar essas obras para nos relembrar com outras palavras, com outros dizeres, mas a tua mesma mensagem de há 2000 anos. Ajuda-nos a compreendermos as lições de Matilde no que diz respeito à boa vontade. Boa vontade não é fazer o que eu quero, é fazer o que precisa, é fazer o que é necessário. Mas tu sabes, Senhor, que somos rebeldes, que somos teimosos, que somos caprichosos. Ajuda-nos a aprendermos a ser dóceis, a obedecer, a nos resignar, a saber dizer sim à tua palavra, ao que queres, aos nossos caminhos, que conforme sejam a melhorarmos os nossos pensamentos para irmos adquirindo responsabilidade na vida. Ainda crianças rebeldes, ainda abandonamos os estudos, ainda abandonamos os deveres. Ajuda-nos, Senhor, com a tua misericórdia e ajuda-nos a nos ajudarmos a nós mesmos através dessas obras, através desses ensinamentos, para que possamos colocá-los no nosso dia a dia. Ajuda-nos a permanecermos contigo, porque sabemos que tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja.